Boa noite, minha gente. Gente, minha casa tá bagunçada porque eu tô começando a mexer nas coisas para fazer a mudança. Então, deixa eu arrumar aqui. Ok. Muito bem. Boa noite, minha gente. Estamos de volta. Depois de uma pausa forçada, né, de 2 semanas, para mais uma aula semanal gratuita sobre recuperação de burnout. Deixa eu arrumar minha colinha aqui. Para quem perdeu o rolê, minha mãe foi internada 1 mês atrás, mais ou menos, e ficou 2 semanas na UTI, e depois mais uma terceira semana num quarto normal, né, que não era na UTI. Ela teve uma obstrução intestinal, precisou fazer uma cirurgia, aí depois a bexiga dela resolveu ser palhaça, e a minha rotina virou um caos, né, porque apesar de eu ter, inclusive, notado uma melhora muito grande na fadiga, ainda tem chão, né? Eu ainda tenho limitação, eu não consigo fazer tudo que eu tinha para fazer, precisei priorizar, equilibrar, como eu falei nos stories, né? Precisei fazer o possível e esquecer fazer o ideal. E isso tudo que aconteceu com ela foi a conta que chegou, né? Uma vida inteira estressada, ansiosa, comendo mal, sem tomar água, priorizando o trabalho. Eu tô pagando a minha conta aqui e agora ela recebeu a dela. E eu fiquei feliz que ela percebeu isso. Inclusive, o vídeo que eu postei aqui no canal na segunda-feira, né? Agora, dessa semana, foi justamente sobre isso. Então, se você ainda não viu, vai lá ler depois. Boa noite, Camila. Boa noite, Carlinha, que é a primeira que eu dei oi aqui antes de eu entrar na live. Então, boa noite, Carlinha. Boa noite, Camila. Boa, Maurílio. Boa noite. Ô, Maurílio, então depois manda lá no direct para mim, que eu te mando o link. Imagina, o Maurílio está sempre aqui, vê todas as aulas, então pede para mim que eu te mando o link, tá? Então vamos lá, gente, sempre dando boas-vindas aqui a quem está aqui toda semana, mostrando que está comprometido em sair desse buraco do burnout, né? E não em ficar tomando remedinho, arrastando essa âncora pro resto da vida, falando que o burnout destruiu minha vida, ou o sistema de trabalho não me deixa viver bem, como eu sempre leio, inclusive nos comentários, né? Então, lembretinhos de sempre, antes de começar a aula, tem 3 aulões disponíveis com tudo que você precisa para iniciar o seu tratamento de forma correta, sem precisar esperar chegar a sua vez na lista de espera do atendimento individual. São eles, o primeiro, aulão, fui diagnosticada com síndrome de burnout. E agora? Em que eu conto tudo que eu aprendi nesses 9 anos de tratamento. Em 8, né? Porque como eu fiz no ano passado, em 8 anos de tratamento. O aulão 2, desbiose intestinal e burnout, em que eu te conto a coisa mais importante que você precisa tratar em um burnout, que é o intestino. E o aulão 3, como o açúcar piora seu burnout. Porque como eu falo no aulão fui diagnosticado, não é remédio que resolve. A gente tem que fazer a nossa parte, além de procurar o tratamento correto. E nessa nossa parte está, em primeiro lugar, a alimentação, seguida de sono, descanso, atividade física, meditação, etc. Os links para esses aulões você encontra aqui no descritivo da aula, aqui embaixo, e também nos descritivos dos vídeos aqui do canal e nos destaques e no link da bio lá do Instagram, tá? As aulas semanais gratuitas ficam 24 horas no ar, porque eu quero aqui quem está comprometido em se curar, mas eu também sei como é ruim querer ver uma aula e a desgraça não ficar gravada. Então ela fica 24 horas para entrar no grupo. A aula ficou disponível por 3 dias, o link para entrar no grupo também está aqui no descritivo, tá? E também nos vídeos e também no Instagram. Bora pra aula? Bora, que eu odeio quem fica 15 minutos para começar a live, a gente ficar dando beijo, ficar falando da vida, eu sou chata. Aê, Camila! A Camila gostou que baixou o horário. É porque, gente, meu horário tava muito cagado. Então eu acordava tarde, dormia tarde. Agora que eu tô começando a ajeitar o horário, 8 horas da noite, para mim também agora é tarde, porque aí eu já começo a ficar, já quero dar uma desacelerada. Então passamos para 7, Camila gostou, Carlinha aprovou, e vamos lá. Gente, então vamos lá. Muito bem. Muito bem. Eu começo acelerada, preciso dar uma... Muito bem. Uma coisa que sempre me perguntam é a respeito das crises do burnout. E, gente, eu acho que, em primeiro lugar aqui hoje, a gente precisa entender o que é crise, recaída, sequela, etc. Porque burnout
é ainda meio confuso, né? Porque é uma coisa recente, sobre o qual se está falando há pouquíssimo tempo. E ainda por cima, a medicina convencional tem um entendimento ainda pífio sobre o burnout. Tanto que ainda afirmam que é exclusivamente sobre o trabalho, que a gente já viu aqui que não é. Afirmam que não tem cura, só tem controle, porque acham que é um transtorno de humor, e a gente já viu aqui também que não é, né? Nem por um baralho alado. Então vamos lá. Você entra em burnout quando o seu corpo colapsa, ok? Então vamos imaginar que você pisou num prego sujo, enferrujado, e começou um processo de infecção no seu pé, tá? Inchou, ficou vermelho, começou a doer, você começou a mancar, mas você não foi no médico. Porque você tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo, né? E porque todo mundo falou, é normal isso daí, todo mundo pisa em prego enferrujado, infecciona, gente, que frescura. E no médico por causa disso, gente, meu pé tá infeccionado aqui e eu vou trabalhar. Hein, credo, que você é fresco. Só que chegou uma hora que aquilo começou a se espalhar. Começou a aumentar ali a área de infecção. E você começou a se ver passando mal, num pronto-socorro, achando que o médico ia passar um negócio ali na ferida, né? Te dar um antibiótico, te mandar para casa. E aí você é surpreendido, porque falam que você precisa ficar internado, porque o seu corpo tá com uma infecção grave já. Você estava achando que era um negócio meio superficial, mas é que você não está vendo por dentro. Aquilo espalhou de uma maneira muito grande. Você precisa ser internado. Não tem o que fazer. Você não tem escolha. Você se interna e fica lá sendo cuidado. Você concorda que se você resolver fugir do hospital, me deu a louca. E aí você sai correndo com aquela roupinha que deixa a bundinha de fora, com acesso pendurado no braço, você vai escondidinho até você chegar na rua, pega um táxi e vai para casa. Concorda comigo que você não fez o tratamento inteiro? Que você apenas resolveu que você já estava se sentindo bem o suficiente para poder ir para sua casa. Mas isso não quer dizer que você realmente pudesse ir para casa, certo? Porque se você realmente pudesse ir para casa, o médico teria te dado alta. Você fugiu com a bundinha de fora. Você está ali assumindo um risco de a infecção que estava controlada despirocar de vez e te matar, correto? Então vamos pensar o burnout a partir desse exemplo, tá? Você estava lá na sua vida com problema para dormir, ansioso, deprimido, infeliz, exausto, de saco cheio, irritado. E aí um dia você passou mal, você vê que a coisa foi além daquilo que você estava segurando todo dia, você passou mal, você teve um negócio. E aí você vai no médico achando, sei lá, que é um pico de pressão, você vai achando que o médico vai falar para você tomar um remédio, né? Ficar 15 dias em casa e pronto. E aí você volta a levar a sua vida como você sempre fez. Mas você é pego de surpresa ao descobrir que é um burnout. E que a coisa não é tão simples assim como você gostaria que fosse. Certo? E aí um dia você fala, olha, eu já estou bem melhor, eu já posso voltar a trabalhar, eu já consigo voltar a trabalhar, tenho um monte de conta para pagar, já deu para mim, um beijo, me segue, tchau. E pronto, você resolveu que você sarou. Você não está correndo com a roupinha que deixa a sua bunda de fora, é a mesma coisa, certo? Você resolveu que você sarou. Porque você está se sentindo melhor. Não é porque você resolveu que sarou que você realmente sarou. Até porque se você tivesse realmente sarado, você não faria isso, porque você entenderia o absurdo que é isso. E a probabilidade de você colapsar outra vez é grande. Assim como a possibilidade do cara que fugiu do hospital de bunda de fora, que estava com infecção, ter o processo de infecção dele saindo completamente do controle e ele ficando com risco de morrer novamente.
Então vamos lá. O cara que fugiu do hospital e ficou de novo com febre, porque ele tá com tudo infeccionado no corpo dele, certo? Ele estava no hospital com infecção que estava sendo controlada. Ele deu a louca, fugiu, assumiu o risco, foi para casa. E aí ele falou: "Ih, tô com febre". Essa febre é uma recaída? Essa febre é uma sequela? Essa febre é uma crise que ele está tendo? Não é nenhuma das três coisas, gente, porque ele fugiu do hospital. O que está acontecendo é que o tratamento dele não foi completado. Não chegou ao fim. Ele não recebeu alta. O corpo dele não está recuperado o suficiente para ele ir para casa, só que ele resolveu. Ele fugiu. Ele abandonou o tratamento, ele fugiu do hospital. Não tem como ser uma crise, não tem como ser uma sequela, não tem como ser uma recaída, porque ele ainda está no meio do processo. Ele resolver ir embora não significa que ele está bem. Agora, imagina que você é médico, tá? Você é médico. Boa noite, Priscila, eu vi você aí, mas eu estava empolgada. Imagina que você é médico, tá? Você é um médico, você trabalha no hospital. E aí, um paciente que você está atendendo foge do hospital, correndo de bundinha de fora. Uma semana depois, seu paciente volta e fala: "Olha, você é um incompetente, tá? Porque eu tô com febre. Você não sabe nada. Você é burro, vou te processar. Tô com febre. Você é incompetente? Ou ele que fugiu?" Entende? Então, voltando para o burnout, se você resolve no meio do tratamento e geralmente no começo, que tá bom, sabe, que você já consegue. Tá tudo bem, gente. Aí você volta para sua vida, eu vou trabalhar como sempre, vou fazer minhas coisas. Vou mostrar para todo mundo que eu não sou preguiçoso. Então você volta para sua vida, já que você resolveu que tá bem, sem o seu corpo ter saído do estresse crônico. Certo? Porque você estava no meio do tratamento e você falou: "Não quero mais. Ai, vou embora. Ai, menina, deu louca aqui". Você, no meio do tratamento, sem o corpo ter saído do estresse crônico, sem o corpo ter tido tempo de se regenerar, sem que você consiga administrar pressões, julgamentos, críticas e limites e cobranças de uma maneira a não gerar estresse. Nessa hora, você abandona. E aí você vai trabalhar, você vai para academia, você vai comer pizza com sorvete, e aí você passa mal. E aí você tem insônia, e aí você tá com uma ansiedade lá na lua, e aí você tá exausto, com fadiga, etc, etc. Você teve uma recaída? Isso é uma crise que você tá tendo? É uma sequela que ficou? Não! Você fugiu do hospital antes de ter alta. Entendeu? Ou então, ó, você foi no psiquiatra, tá? E o cara te falou que burnout não tem cura, só tem controle. E é normal que você tenha que passar a vida inteira controlando as suas emoções para sempre, já que não tem cura. Jesus, bate na madeira. Controlando suas emoções, controlando os seus sintomas, controlando sua carga de trabalho, porque senão você pode ter uma crise. Porque senão você pode ter uma recaída. Porque cada vez que você precisa virar a noite no trabalho, você fala: "Aí, ficou uma sequela aqui". É a mesma coisa que o cara da infecção ir num veterinário e o veterinário falar: "Ó, é só você passar mertiolate no pé que vai passar". Aí você passa a vida inteira passando mertiolate todo dia, com febre, passando mal, vomitando, correndo risco, porque a infecção continua lá. E aí você passa mal. É uma sequela? É uma recaída? É uma crise? Não, é uma coisa que não está sendo tratada corretamente até o final. Entende? Não existe isso, gente. Existe quando tem começo, meio e fim, ou uma coisa que só é controlável é controlada e mais para frente volta, piora. Tem que nem, por exemplo, a pessoa tem um câncer. E aí falam: "Olha, aparentemente está curado. Vamos controlar por 6 meses. Se em 6 meses não aparecer nada de novo, é porque está curado".
Passa 7, 8, 9, um ano. Tá curado. Passa 3, o negócio volta. Volta. Pode ser uma recaída, pode ser uma crise, pode ser qualquer... Volta. É de novo. É diferente. Nós estamos falando aqui de burnout, tá? Quem fala que teve sequela, que tem crise, é quem ou decidiu antes da hora que já posso voltar, ou está fazendo o tratamento que não é o correto. Geralmente um tratamento com psiquiatra que afirma que só tem controle e não tem cura. Ok? Burnout, gente, tem cura. Só que é um processo de reconstrução física e emocional. Não é assim, não é tomar uma caixinha de antibiótico. Quando o seu corpo estiver fora do estresse crônico, completamente regenerado, quando você emocionalmente estiver maduro e forte, quando você chegar aí, não tem sequela, não tem crise e não tem recaída. Porque você nunca mais vai se colocar numa situação adoecedora. Porque você vai ter aprendido a lidar com pressão, com limite, com julgamento, com cobrança, com crítica, etc, etc, etc. Agora, o que acontece é que todo mundo trata burnout errado e por um tempo menor do que o necessário e sai correndo de bunda de fora, fugindo, com acesso no braço pendurado, falando, eu sarei, gente, olha como eu não sou preguiçoso, olha, eu sarei. Daí acha que tá com recaída, crise, sequela, fica contando, já tive 8 burnouts. Quando, na realidade, a pessoa simplesmente não resolveu o burnout. Aqui a Josi está falando, foi o que eu fiz, agora eu tô passando sufoco de novo. Agora, Josi, vou te falar uma coisa, para você se sentir menos pior, tá? Praticamente todos nós aqui já fizemos isso também, tá? Isso daí faz parte do processo. A gente sempre começa achando que não é tão ruim assim, que a gente melhorou, que a gente já pode voltar, e aí essa volta é pior, a gente cai de mais alto. 90% das pessoas faz isso, tá? Só para você não se sentir tão mal. Mas é que a gente precisa entender isso, precisa entender, porque senão a gente fica, como muita gente fica, que a pessoa fica assim, já posso voltar, volta. Aí passa mal, tive outro burnout. Aí a pessoa se afasta. Agora já estou melhor, volta. Passei mal de novo, terceiro burnout. A pessoa não entende, ela não está resolvendo o burnout dela. Ela está no mesmo burnout. Olha lá, a Camila falando, eu fiz isso também, Josi. Todo mundo aqui deve ter feito já. Ok, então, gente, isso tudo que eu falei até agora é o que tem que ser muito bem entendido e absorvido por todos vocês aqui, tá? Feito isso, vamos entender que dentro desse processo de recuperação e cura de um burnout, existem momentos bons e existem momentos ruins. Porque o processo de cura é uma montanha-russa maluca, cheia de looping, subida, descida, daquelas descidas, aí sobe, bem devagar, meu Deus, para onde eu tô? É isso o tempo inteiro. E a gente pode chamar de recaída, a gente pode chamar de crise, nosso, a gente pode chamar do que quiser, né? Eu chamo de piora. É quando a gente se sente pior, a gente se sente melhor, e aí a gente se sente pior, aí melhora, e aí piora. Até que essas melhoras começam a ficar cada vez mais consistentes, cada vez mais frequentes e a durar mais tempo, enquanto as pioras vão ficando menos intensas, menos frequentes e vão durando menos tempo, né? Até que um dia elas desaparecem e a gente fica bem o tempo todo. Quer dizer, o tempo todo normal de uma vida, né? Eu quero dizer, com a saúde, bem de saúde e bem emocionalmente o tempo todo, tá? Então, vamos falar não de como lidar com crise, já que a gente entendeu aqui que não é crise. Vamos falar de como lidar com essas pioras, com esses momentos que naturalmente, na recuperação de um burnout, mesmo estando fazendo o tratamento corretíssimo, nós vamos ter. Um exemplo, eu tô aqui no 9º dia do meu ciclo menstrual.
os 10 primeiros dias é noites do terror do Play Center, gente. Ó a minha cara. Eu considero isso uma piora. Eu pioro durante 10 dias e depois de 20 dias eu melhoro. Tá? Então vamos falar de como lidar com as pioras. Tudo isso é consequência da ignorância que se tem por aí sobre o que é e como se trata burnout, certo? Porque só para fechar, essa montanha-russa da recuperação, ela vai trazer momentos de piora física em alguns momentos, né? Momentos de piora emocional em outros momentos, momentos de piora física e emocional, porque tá tudo um caos. Uma coisa interfere na outra, porque é tudo muito complicado mesmo. A gente é mal orientado, não é muito bem acolhido e normalmente houve muita groselha também dos médicos, né? Então, tem dia que você vai estar confiante e animado, e aí o seu corpo dá pau. Emocionalmente eu tô confiante, mas puta merda, aí a fadiga me pegou. Tem dia que seu corpo tá vitalizado, seria a palavra? Tá com energia, tá funcionando bem, mas você acordou e a única coisa que você quer fazer é ficar deitado sentindo pena de você. Porque você sabe que tá bom hoje, mas semana que vem talvez esteja ruim. Gente, é normal. É assim mesmo. É um caos o passar por um burnout, é um tsunami na nossa vida. Então, assim, é isso, acontece. Vai ter dia que você tá bem, vai ter dia que você tá mal. Agora, vamos ver aqui qual que é o melhor jeito de lidar com essa montanha-russa, tá? Então tá, fechado, vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é entender o processo de recuperação de um burnout, tá? Entender esse processo de recuperação como um processo de aprendizado, tá? Ou como um processo de reforma, já que eu estou fazendo obra, e este tem sido um tema muito presente em minha vida, e todas as minhas metáforas agora incluem pias, azulejos e torneiras. Então vamos lá, aprendizado e reforma. Vamos com esses exemplos aqui. Quando você aprende inglês, ou qualquer outra língua, o que acontece? Você sai da primeira aula achando que você nunca vai conseguir aprender aquilo. Que todo mundo da classe tem mais facilidade que você vai demorar um século para conseguir falar oi, tudo bem para um americano, né? Aí você vai na segunda aula, na terceira, lá pela quinta aula, que você já está mais ambientado com aquilo, né? Você já localizou o burro da turma, que sempre tem a antinha da turma, né? Você já pegou o esquema, né? Então já está mais à vontade. Lá pela 10ª aula, você já está convencido que você vai conseguir. Né? Nem é tão difícil assim, gente. Você está tirando de letra. Tá indo super bem. Nessa hora, o que acontece? Você se ferra. É nessa hora que você se ferra. É a hora que você tá lá achando que tá dominando, né? Tá fácil, tô indo bem, já entendi tudo. Aí você responde uma coisa muito errada. Puta fora. Fica com raiva porque você não sabe o que responder. Né? E quando você vai reformar a casa, então, como é que é? Quando eu entrei no apartamento novo, eu falei, beleza, vai ficar lindão isso aqui. Passou um mês, estava eu lá olhando e pensando, gente, eu nunca vou conseguir deixar esse apartamento tão lindo quanto o que eu moro, que é esse daqui, né? Aí começou a reforma. Gente, o cara me mandou uma foto, eu destruí o apartamento. Eu demoli o apartamento. Sério, dá medo. Porque é basicamente como se eu tivesse chegado lá e falado assim, não gostei. Eu não gostei. Arranca tudo, deixa só as paredes de fora, vamos fazer de novo, porque eu não gostei. Basicamente isso. Nessa hora que eu vi, que eu tomei consciência que eu tinha demolido o apartamento, eu falei, meu Deus do céu, não vai rolar. Vai dar merda isso. Não vai dar certo. Não tem como. E aí a coisa vai andando, né? Vai tomando forma. E aí quando você tá bem seguro, putz, eu fiz um bom trabalho, os caras estão arrasando, tudo vai dar certo. Nessa hora, descobrem que tem, sei lá, uma prumada que ninguém achou que ia ter ali, ou uma parede que todo mundo achou que era de tijolo e é estrutural, que não dá para derrubar, ou um cano que vai para um lado que ninguém imaginou. E aí você precisa rever tudo, improvisar, adaptar, fazer mudança, se adequar. Tudo na vida é assim. Essa ideia de que as coisas são lineares não existe.
né? A gente acostumou com a medicina convencional, que foca na doença, que foca nos sintomas, né? Isso daí meio que deixou a gente mal acostumado. A gente acostumou, ficou mal acostumado. Então, você tá sentindo, porque aí culturalmente funciona assim, você tá sentindo uma dor, né? Aí, tem uma dor aqui no dedo. Aí você vai no médico especializado no dedo indicador da mão esquerda, ele vai examinar o seu dedo indicador da mão esquerda e ele vai te dar um remédio para o dedo indicador da mão esquerda. No máximo, uma fisioterapia, né? Ou ele vai recomendar uma cirurgia no seu dedo indicador da mão esquerda e aí você melhora, certo? É um processo linear, ou quase, onde você vai melhorando cada dia um pouquinho até sarar. Só que com burnout não é assim que funciona, né? Porque burnout não é um problema específico de uma partezinha de você, enquanto o resto está funcionando bem. Não tem um remédio que você possa tomar e resolver. Burnout é um corpo inteiro colapsado em estresse crônico, né? Que é um troço que vem do seu emocional, que está inteiro colapsado também. E as suas emoções vêm da forma como você pensa. E você acostumou a pensar a partir do que te falam, a partir do que acontece, a partir do que você acha que as pessoas vão achar, de como elas vão te julgar, do que você pode ter ou não de crítica. Certo? É um caos. É como aqueles negocinhos de dominó, sabe que os caras fazem aqueles desenhos com as pecinhas de dominó, com 1000 peças? Imagina que quando ele tá no meio, alguém espirra e começa a cair tudo. Caos. Gente, não dá para você levantar uma pecinha só. Então, é como se você lá no meio do curso de inglês descobrisse que você está na turma errada. Você não está aprendendo inglês, você está aprendendo russo. É como se eu tivesse, sei lá, chegado na obra hoje e o cara, não era para tirar essa parede aqui de fora do prédio? O síndico está nervoso, não era essa que era para tirar? Não adianta eu resolver que eu não vou mais estudar inglês porque eu estava aprendendo russo. Eu continuo sem saber inglês. Não adianta só eu arrumar a parede do prédio ali, porque mexeu na estrutura. A coisa é muito mais complexa do que pode parecer para uma pessoa que não é um engenheiro. O burnout é muito pior do que tudo que a gente pensou na vida que pudesse acontecer com a gente. Porque mesmo doenças piores, mais graves e até mortais, por pior que sejam, existe um procedimento conhecido que é seguido depois do diagnóstico e que as pessoas respeitam e acreditam. Burnout, ninguém sabe o que fazer com a gente. Tem médico que fica pegando o sintoma e achando que é causa, né? Eu passei isso, aquele tratamento que eu sempre falo, o tratamento assassino que eu fiz lá no Einstein, eles falaram, já sei, o problema é a desautonomia, é a desautonomia. 95% dos sintomas que eu relatava não encaixavam com uma situação onde a desautonomia era a causa de tudo. Então, eles decidiram que 5% da desautonomia, vamos tratar a desautonomia, e os outros 90% é coisa da sua cabeça, a gente ignora. Tem médico que faz o quê? Te dá antidepressivo, né? O famoso combo fluoxetina e isopidem. Volta no mês que vem. Tem médico que fala, não, você precisa fazer exercício. Você precisa estar perto da natureza, fazer coisas que você ama. E aí tudo vai se resolver. Então, vamos entender o processo como um processo de aprendizado, mas não como uma coisa que você já conhecia. Você vai ter esses momentos em que você vai estar mais confiante, né? Mais animado, que você se dá mal, se convence que não vai conseguir, aí você anima de novo, aí você fica esperando piorar outra vez, aí quando piora você se frustra, aí você melhora de novo, aí você descobre que a fadiga melhorou, fica surpresa, como aconteceu comigo, normal. Mas não como você sempre fez. Nada no burnout é igual a qualquer coisa que a gente tenha como referência na vida. Então agora é preciso que você se conecte com coisas suas que você nem sabia que existia. Coisas que você não dava importância, coisas para as quais você nunca nem tinha considerado olhar naquela direção. Certo? Espera aí que eu perdi um negócio aqui. Ok. Achei, tá? Então vamos lá.
Primeira dica é essa: vamos entender o processo de recuperação como um processo de aprendizado. Não vai ser linear, não é como nada que você já conhecia. Então, você não tem como ficar frustrado porque você não tinha como prever, certo? A segunda dica é a gente entender e aceitar que a gente está no meio de um caos emocional. A nossa autoestima está no pé. A gente acostumou a vida toda a focar só no que está dando errado ou no que pode dar errado para a gente se antecipar. A gente aprendeu a se comparar com todo mundo. A gente está sempre tentando agradar todo mundo, sempre tentando corresponder às expectativas, né? E ninguém acredita na gente. A gente está falando o que está passando, a gente está falando o que está acontecendo e todo mundo fala que é preguiça. Então a gente se vê diante de uma coisa que era tão importante para nós e que meio que era meio que balizava a nossa autoimagem, né? Tudo o que falam para mim, do que acham sobre mim, é o que eu acredito que eu sou. E de repente, num burnout, ninguém acredita em mim, todo mundo acha que eu sou preguiçosa, todo mundo acha que eu sou fresca, todo mundo acha que eu sou fracassada, todo mundo acha que eu estou fazendo tudo errado, todo mundo debocha de mim e se afasta. Então vamos lá, autoestima do pé. Focando no que pode dar errado. Se comparando com todo mundo. Ouvindo groselha das pessoas a nosso respeito. Acreditando que a culpa é nossa. Que o fracasso é nosso. Que a gente é fraco. A gente vai no médico, ouve groselha. A gente tem dificuldade para dormir. O cansaço piora tudo. Nosso intestino está surtado, está gerando fadiga, depressão, ansiedade, insônia. A gente quer continuar sendo ativo, a gente quer continuar sendo útil, porque a gente passou a vida inteira ouvindo que o nosso valor só existe se a gente estiver sendo útil, se a gente estiver sendo produtivo. E a gente não consegue fazer isso, porque a gente está com fadiga. Os nossos relacionamentos começam a despencar, porque muita gente vai embora, muita gente fala absurdo, muita gente se revela, inclusive, da pior qualidade. A gente vai na terapia, o cara fala que burnout é coisa da nossa cabeça, que a gente tem que voltar a trabalhar e agradecer que a gente tem um emprego. Quer dizer, é muita coisa acontecendo no momento em que a gente está mais fragilizado, completamente perdido, precisando tirar o corpo do estresse crônico e gerando mais estresse o tempo inteiro, sem saber como fazer para mudar a situação, porque ninguém sabe o que fazer com a gente. Então vai ter dia que a gente está animado, vai ter dia que a gente está motivado, vai ter dia que a gente está confiante, e vai ter dia que a gente vai estar chorando, exausto, desesperado, dando patada em todo mundo, tentando se conformar de que a nossa vida vai ser isso para sempre, porque a gente sofre bullying de Deus. Faz parte do show. Então a gente precisa entender que faz parte do show. Isso aqui é fundamental. Tá? E aí, a partir desse entendimento de que a nossa recuperação é como um processo de aprendizado e de que faz parte do show essa variação emocional e de sintoma físico, aí daqui derivam outras coisas. Então aí, a terceira coisa é a gente conseguir se convencer de que tudo isso vale a pena. Porque nós estamos falando de um processo duro e de uma instabilidade foda. A gente precisa se convencer que passar por tudo isso vai valer a pena. Porque se a gente desanima. Porque quando a gente não entende o benefício de alguma coisa, a gente não tem motivação. Certo? Quando a gente não consegue enxergar aonde a gente vai chegar, aonde aquilo vai nos levar. Ou quando a gente acredita que a gente não vai chegar em nenhum lugar. A gente não tem motivação. E aí fica muito mais difícil segurar a onda desse processo de aprendizado e dessa instabilidade toda. Certo? E um burnout curado, um burnout resolvido, deixa você num lugar que você não tem referência na sua vida. Entendeu? Então, é muito difícil a gente entender para onde isso está nos levando,
que quando a gente chegar neste lugar vai ver que tudo valeu a pena, porque nós não temos referência de que lugar é esse onde o estresse crônico está resolvido. Porque a gente não tem essa referência, gente. A gente passou a vida inteira ansioso, preocupado. Então é complicado a gente entender que tudo isso vale a pena quando a gente não consegue entender para onde nós estamos indo. Aonde isso vai levar a gente? Como que é esse lugar de quem resolveu o burnout? Eu não tenho referência. Então, é muito complicado, é difícil de entender, tá? Mas esse lugar que o burnout deixa a gente no ponto final, que a gente não tem referência porque nunca esteve lá, e a gente às vezes fala assim, eu não conheço esse lugar, então eu tenho medo desse lugar. Mas se for o melhor lugar do mundo, super bacana, você só não conhecia, e quando você chega lá, você fala, nossa, e eu tava com medo, né? Que bom, valeu a pena fazer essa viagem de 17 horas, porque eu cheguei no lugar mais legal do mundo. Mas antes de você embarcar, você começa a arrumar desculpa. Pô, 17 horas? Mas e se chover? Mas e se chegar lá e não tiver banheiro, não tiver onde sentar, né? E aí, quando chega lá, você fala, pô, ainda bem que eu vim. Então, o burnout curado te deixa num lugar que a gente não tem referência. É difícil a gente se motivar para chegar num lugar que a gente não conhece. Certo? Mas esse lugar é um lugar onde você está forte, onde você se sente capaz, onde você entende que não tem nada de errado com você. Aonde você consegue ir atrás do que você quer, do que você gosta, um lugar onde você não se abala com o que pensam ou o que falam sobre ou para você. É um lugar onde a gente nunca esteve. É difícil, inclusive, acreditar que ele exista, ou que ele existe e que a gente faz parte dele, que a gente pode fazer parte desse lugar. Por isso é difícil manter esse lugar à nossa frente como um objetivo. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Processo de aprendizado, variação, para chegar num lugar que eu não sei onde é, que é desconhecido e que me dá medo, mas eu preciso entender. É um lugar que vale a pena chegar. É um lugar que quando eu chegar, eu vou falar, valeu a pena todo esse processo, valeu a pena toda essa montanha-russa. Que bom que eu embarquei, que bom que eu viajei até aqui, que bom que eu cheguei aqui. Nem sei por que eu tive medo. Então, ao invés de perseguir o objetivo de parar de passar mal o suficiente para você voltar para o lugar em que você estava na vida antes do colapso, a gente precisa começar a perseguir o objetivo de ter a vida que a gente sempre quis, que a gente sempre achou impossível, que a gente sempre achou que era para os outros, não para a gente. Mas que agora o burnout está aqui te falando que é o que você merece. É por isso que ele está te sacudindo tanto, por isso que ele está te impondo tantos desafios, porque você precisa mudar profundamente algumas coisas para que você possa aproveitar esse lugar, para que você possa chegar nesse lugar, para que você possa fazer parte desse lugar, para que você possa se sentir confortável nesse lugar. Entender isso vai ajudar muito toda vez que a montanha-russa desce. Toda vez que você acha que está arrasando no inglês e descobre que você está... eu estava aprendendo russo? Ou então, meu Deus, eu achei que eu tinha dominado isso daqui, agora o que eu respondo? Lembra que vale a pena. Tá? Você vai chegar num lugar onde você achava impossível chegar, onde você achava que não era para você, onde você achava que você não tinha capacidade de estar. Mas aí você descobre que você merece. E se você mudar tudo que você precisa mudar, tudo que um burnout convida você a mudar, você vai chegar nesse lugar, vai ser ótimo, porque você vai se sentir confortável, você vai se sentir fazendo parte, você vai se sentir muito bem e não vai querer mais sair de lá, porque você vai falar, putz, me achei, aqui que é meu lugar. Ok? Quarta coisa que vai te ajudar a lidar com as pioras do processo. Focar no tratamento e não focar na vida que você tinha antes. Para de ficar, eu queria ter minha vida, eu queria voltar para trabalhar, eu queria fazer o que eu fazia antes. Foca no seu tratamento. Porque por muito tempo, a gente fica mesmo focado em ter nossa vida de volta.
Porque, por pior que estivesse o emprego que eu tinha, por pior que fosse a minha insônia, era muito melhor do que estar burnoutado, né, gente? Vamos ser muito sinceros? Vamos ser sinceros? Era muito melhor do que estar burnoutado. Tá? Com essa fadiga, se sentindo mal, com todo mundo rindo da nossa cara, sem saber o que vai acontecer, quanto tempo demora, todo mundo falando merda. Era melhor, tá? Era melhor. Mas, vocês já ouviram a história do bode no meio da sala? É assim, imagina uma sala que tava uma zona, meio como tá a minha aqui. Uma zona suja, fedida, nojenta, gosmenta, horrorosa. Essa era a sala, tá? Todo mundo que tinha que passar por essa sala reclamava. Gente, que coisa horrível, que lugar desumano, que coisa desagradável. O tempo inteiro. Um dia, colocaram um bode no meio da sala. E esse bode, gente, bode come tudo. Esse bode começou a comer tudo, e ele cuspia, e ele mastigava e jogava, e ele fazia cocô, e ele fazia xixi, aí ele pisava no cocô. Pisava... Gente, apoiava pato de cocô na parede. A coisa começou a ficar absolutamente insuportável. Insuportável. Aí tiraram o bode, levaram ele embora. Não sei para onde sai bode. Né? Limparam o cocô, o lixo assim mais ostensivo, tal. E a sala voltou a ser uma zona suja, fedida, horrorosa, pior do que era antes com o bode. Mas todo mundo começou a achar excelente. Por quê? Porque o bode não estava mais. Ah, o bode tiraram, tá ótimo. Nossa, gente, ai, que gostoso que tá agora, né? A gente pode continua a mesma bosta. Talvez esteja pior. Mas por não ter o bode, todo mundo acha que está excelente, ninguém nunca mais reclama. Então, você estava exausto, infeliz, doente, sem dormir. Mas, diante de um burnout, você começa a achar que é um bom objetivo voltar a ser só exausto, infeliz, doente e insone. Percebe? Até que a sala não era tão suja, nojenta e fedida assim, gente. Então, a sala nojenta, fedida é sua vida. O bode é o burnout. É óbvio que a gente vai se iludir achando que se tirar o burnout, a vida tá ótima. Mas continua a mesma bosta. Não faz o menor sentido. Então você precisa focar no tratamento, porque o tratamento vai te levar para aquele lugar muito melhor do que qualquer lugar onde você esteve na sua vida que você achava que nem era para você. Não tem nem referência de onde é esse lugar. A vida que você tinha antes vai passar a não fazer nenhum sentido. Você chega no lugar onde o burnout tinha, você olha para trás e fala, meu Deus do céu, já onde que eu estava com a cabeça? Aonde que eu estava com a cabeça de achar que estava tudo bem? Meu Deus! Quinta coisa, trabalhar a sua autoestima para que você consiga confiar no processo. Para que você consiga confiar que você vai conseguir se curar. Porque se você desconfiar que você não consegue, você sai correndo, fugindo do hospital de bunda de fora. E lá vai você para o mesmo padrão. Tenho que pagar boletos, a vida é assim mesmo. Tenho que aguentar firme, tenho que voltar, porque é isso, se eu não fizer, ninguém faz, e eu tenho que pagar conta. É isso que muita gente chama de segundo burnout. Entende? A pessoa fala, opa, não tô vendo o bode, volta para a sala. Só que continua a mesma bosta. Você não consegue um resultado diferente fazendo tudo igual, no mesmo lugar, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas. Então, a pessoa, antes de ter resolvido o burnout, porque ainda faz sentido ela voltar para onde ela estava, ela volta para onde ela estava. Aí ela tem a mesma consequência que já teve, né?
ela adoece, ela piora, aí ela fala, ai, tive outro burnout. Não, amor, você não resolveu o primeiro. Se tivesse resolvido, você jamais teria voltado para aí. Ok? A Sigrid, agora eu já ganhei o dia com a Sigrid aqui, que ela escreveu. Aqui é o único lugar onde eu escuto o que eu necessito ouvir. Gratidão, Roberto. De nadão, eu que te agradeço de falar isso para mim, porque eu tomo tanta pancada essa semana, foi dura, viu? Mas eu tenho convicção do que eu tô falando. A Josi, que era o que eu tava pensando. Josi, normal, todos nós aqui. Sexta coisa, não se conforme com terapeuta de bosta e médico de merda, tá? Procura quem te ajuda de verdade. Para com esse negócio de, não tem dinheiro, é longe, na minha cidade não tem, porque tem muita gente que não tem dinheiro e acha uma solução, tá? Todo dia alguém me conta, é lindo de ver. Quem fala, não tenho dinheiro, nem tenta. A pessoa nem tenta, ela não tem dinheiro, ela nem tenta, ela já acorda derrotada. Ela acorda e fala, olá, derrota, não há nada que eu possa fazer, vou reclamar. Isso é altamente estressante. Tem sempre uma saída, tem sempre uma solução. Pode não ser a ideal, pode não ser a que você gostaria, pode não ser a que todo mundo está falando, mas tem, gente. Tem. Não dá para ir no médico? Vai no naturopata, pesquisa, entra em grupo, assiste aula, vê o que está rolando. Mas normalmente a pessoa fala, não tem dinheiro para pagar, é muito caro, ou na minha cidade não tem. É a pessoa que não tenta. Gente, eu já sei, a pessoa falou isso, eu já desisto. Já falo, tá bom então. Que a pessoa não vai tentar. Sétima coisa, fazer a sua parte no tratamento. Você vai ter seu tratamento médico, tá? Que não é no psiquiatra. Você vai ter sua terapia, mas você precisa fazer o que você precisa fazer. Porque a gente sabe, no fundo, quando tá fazendo merda. A gente se sente mal com isso, né? E sem perceber, a gente se sente mal, mas a gente não presta atenção o suficiente para entender o que tá deixando a gente se sentindo mal. Você sabe que você precisa arrumar a sua alimentação. Você sabe que você precisa arrumar a sua higiene do sono, a sua rotina de saúde física e mental. Você sabe que você precisa organizar a vida, priorizar, focar em você. Mas o que você faz? Fica vendo série até de madrugada, comendo pão. Fica desesperada, falando, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo equilibrar todos os pratinhos. Ai, meu Deus. Mas é isso. E aí, quando você não conseguir mais fazer assim para tentar equilibrar todos os pratinhos, todos vão cair no chão, e aí você faz o quê? Faça a sua parte no tratamento. Comprometa-se com a sua saúde e a sua felicidade, gente. Muita gente fala, eu fui no médico, ele não resolveu. Não é ele que resolve, é você que resolve, ele te ajuda. Ele indica caminho, ele te dá suporte. Mas quem resolve burnout é a pessoa que burnoutou. Oitava coisa. É preciso aprender a lidar com dias ruins. E a gente faz isso como? Amadurecendo, se fortalecendo, conseguindo cortar os pensamentos sabotadores e ansiosos, continuar confiando, continuar acreditando que vai dar certo, mesmo que você não veja como isso possa acontecer agora. Conseguindo estar presente no momento, no agora, não deixando a cabeça ficar lá no futuro ansiosa, nem remoendo o que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. Conseguindo focar no que está dando certo, nas possibilidades, nas saídas, ou confiando que elas existem mesmo quando você não consegue enxergar. Saindo do lugar da vítima. Tudo que eu sempre falo aqui, basicamente, né? Tudo que eu falo aqui no Instagram, nos vídeos para vocês, é tudo isso que a gente precisa sempre ficar atento, fazer, porque muitas vezes a gente está se sentindo melhor e a gente não faz mais nada. A gente só curte que está melhor. Daí, quando piora, você não construiu nada. Você cai no buraco de novo. A gente tem que, quando está bem,
seguir construindo alguma coisa que vai tampar aquele buraco, para impedir a gente de cair lá dentro de novo. Se quando a gente tá bem, a gente fala, que legal, vou ficar dançando, porque eu tô bem. E aí quando eu pioro, eu caio no buraco de novo, porque eu não construí uma tampa, sua vida vai ser entrar no buraco e sair. Em algum momento você precisa se fortalecer, construir uma tampa, e quando você pisar no buraco, você no máximo faz... e já volta. Porque você construiu uma estrutura. Isso chama maturidade, inclusive. A gente precisa aprender a usar o nosso sofrimento como um impulso e não como um limite. A gente precisa começar a aprender com o fracasso. No Brasil tem uma cultura que é muito cruel, que a gente não pode errar, que a gente não pode fracassar. Lá fora é muito normal, nos países já desenvolvidos, que as pessoas fracassem e entendam aquilo como um degrau, como um aprendizado. A gente aqui fala, nossa, a gente precisa aprender com o fracasso. A gente precisa aprender que errar não é um problema. Tudo isso é aprendizado. Mas quando a gente fica se comparando com os outros, né, a gente acha que tudo isso é uma prova de que a gente não é bom o suficiente. Eu errei, eu não sou bom o suficiente. Eu fracassei, eu não me esforcei o suficiente. Olha o Joãozinho. Mas Joãozinho conseguiu porque ele é herdeiro. Então, porque pobre nasce para morrer de trabalhar. E aí a gente fica ali, parado, dentro do buraco, acreditando que realmente não tem nada de mais do que isso pra gente. A gente não tá aprendendo, a gente não tá fazendo a subida da montanha-russa, a gente só tá lá embaixo, dentro do buraco, falando, ai, difícil. Ai, que triste, né? Que é ter burnout. Ai, fui no médico, ele não resolveu. Ai, porcaria isso. A Ana Paula escreveu assim, eu tive burnout 2 vezes. O segundo era, Ana, você precisa assistir a aula do começo. Peraí que eu já, quando acabar a aula, eu volto aqui e comento, tá bom? Espera só um pouquinho. 9ª coisa, é preciso entender o que está acontecendo com o seu corpo. Quanto mais a gente entende o que está rolando no nosso organismo, menos desesperado a gente fica. Eu estava falando nos stories, semana passada, retrasada, sei lá, sobre esse negócio dos meus 10 primeiros dias do ciclo menstrual, né? Gente, por muito tempo eu achava, todo mês, que eu estava tendo uma recaída, uma crise, um problema novo, uma coisa que ninguém estava entendendo, até que eu cheguei no tratamento certo. Até que eu cheguei num médico integrativo que sabe o que fazer com uma pessoa burnoutada. E daí eu entendi que do primeiro dia ao 10º do meu ciclo, o meu sistema autônomo pira e o meu intestino surta. Porque sobrecarrega o sistema autônomo. E o meu intestino ainda não saiu da desbiose totalmente, apesar de eu estar tratando há 2 anos, estava muito ruim. Então ele não sai, então ele surta junto. Quando o sistema autônomo pira e o intestino surta, a consequência é eu me sinto mal, certo? Me dá uma sensação de piora. Então tá, agora que eu já sei disso, eu não me desespero mais, eu não fico pensando, eu fazia a tabela, eu perguntava para todo mundo e eu pesquisava. Agora eu entendi, eu preciso esperar passar. Não tem o que fazer. Quando o meu corpo estiver mais regenerado lá na frente, os 10 primeiros dias do ciclo vão passar sem que eu perceba. Quer dizer, do primeiro ao 5º eu vou perceber, né? Mas eu digo, depois vai voltar ao normal. Mas por enquanto eu preciso esperar passar. Mas isso não me derruba mais emocionalmente. Entende? Porque eu ficava desesperada, gente. Eu chorava, eu me descabelava. E com isso eu trazia mais estresse para o meu corpo. E eu fazia com que a situação piorasse ainda mais. Quando eu tinha insônia, eu ficava destruída. Gente, a insônia foi tão punk para mim, mas tão punk para mim, que eu desenvolvi uma síndrome de estresse pós-traumático por conta da insônia. Para vocês terem uma ideia do que foi a insônia, porque a gente fala insônia, todo mundo, eu sei o que é insônia, vocês não sabem o que foi essa insônia. Vocês não sabem o que é 6 anos sem você conseguir dormir, você ficar deitado todas as noites, 8 horas, com o olho lacrimejando de tanto sono que você tá, e você não conseguir dormir. E todo mundo falando em ansiedade, e você fala, bom, ninguém vai nunca resolver isso, porque não é ansiedade, e todo mundo fala que é, e aí? 6 anos.
Cada vez que a minha insônia dava uma melhorada e piorava de novo, eu me convencia que eu nunca mais vou sarar. Eu me desesperava, gente, de um jeito, vocês não têm noção, eu deprimia. Eu queria desistir de tudo. Vocês não sabem quantas vezes nessa época eu ensaiei, eu vou fechar o Instagram, eu vou fechar o YouTube, eu não vou mais falar, eu não sei de nada, eu nunca mais vou sarar. Olha o mico que eu vou pagar de falar que tem cura e daí eu descobri que não tem, porque eu não saro. Vocês não sabem o que era. Isso fazia com que eu me sentisse tão mais mal. E aí eu ficava presa num ciclo de angústia que me deixava mais doente. E aí eu não entendia por que eu não melhorava nunca. Entendeu? Com o tempo eu fui aprendendo. E hoje vocês viram o que aconteceu nos últimos 2 meses, gente. Vários acontecimentos em sequência que me deixaram, que chamaram a síndrome do estresse pós-traumático. Teve tentativa de golpe, teve mãe internada, teve obra dando pau. Gente, essa semana parece que os haters estavam todos no armário e eles falaram assim, ai, gente, vamos encher o saco dela, vamos, vieram todos. Ok. Teve um dia que foi a véspera da menstruação última, no meio da internação da minha mãe, no meio de tudo dando errado, minha conta no banco bloqueada, e a fadiga tinha melhorado, e aí eu perdi porque eu achei que estava piorando, mas na verdade é porque a menstruação adiantou. Gente, eu tive um dia de horror. O que eu fiz? Sentei a bunda no meu sofá ali, e eu só levantei quando eu tinha entendido o que estava acontecendo. Ok, esperei passar. Quando começou esse monte de sequência de coisas acontecendo que estavam me deixando ansiosa, o que eu fiz? Sentei minha bunda, só que foi lá fora, que estava sol. Fiz um planinho de ação, que eu falei, por 8 semanas eu vou fazer uma série de práticas que eu sei que me ajudam na ansiedade, para eu ver o que eu vou manter na minha rotina todo dia, o que eu vou deixar, o que eu vou mudar, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Comecei o EFT de novo, falei na terapia, mudamos a linha, comecei a estudar outras coisas. Certo? Então, gente, é isso. Entender o processo de cura do burnout, não querer interromper esse processo antes da hora, confiar, amadurecer, se fortalecer para aprender a lidar com as merdas da vida, com as merdas que as pessoas falam, porque não vai deixar de acontecer merda na vida e ninguém vai deixar de falar merda pra gente. E focar sempre no lado bom das coisas e no que tá dando certo. Simples, né? Eu sei, é bem complicado, mas é totalmente possível, desde que a gente tenha consistência, disciplina e paciência. Eu acho engraçado que tem gente que me acha super madura, super equilibrada e confiante, mas esquece que eu burnoutei, né? E se eu burnoutei, gente, é porque eu não era nada disso que eu sou hoje, tá? Eu sempre fui imatura, eu sempre fui infantilizada, deprimida, catastrófica, ansiosa. Eu sempre fiz tudo na minha vida esperando ter reconhecimento das pessoas e eu nunca acreditei que nada na minha vida fosse dar certo, porque eu também acreditava que eu não tinha a menor competência para fazer as coisas darem certo. Essa era eu. Um burnout vem na nossa vida para a gente crescer. Então, não fica querendo abreviar, desistir, fugir, acelerar. Respeita o tempo. Porque enquanto você tem pressa de voltar, você está, na verdade, empacado no mesmo lugar que te deixa doente. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Mas você não sai do lugar. Você dá um passo para frente, um para trás. 2 para frente, 2 para trás. Encara o processo com menos de medo que você conseguir. Lembrando que vai valer a pena, mesmo que você não consiga entender exatamente o que significa na prática valer a pena. Como você vai ser? Como você vai fazer as coisas? No que você vai trabalhar? Quem vai estar à sua volta? Talvez você não consiga nem visualizar isso ainda hoje. Você só precisa confiar e acreditar que serão coisas tão boas quanto você merece. A gente, quando chega no burnout, está meio convencido de que a gente não tem muito mais daquilo, né? Muito mais que aquilo, né? Eu cheguei até aqui, eu tenho que agradecer, me agarrar aqui, porque melhor do que isso não vai ficar.
O burnout vem para mostrar, filha, você estava num quarto escuro, o burnout acende a luz, você fala, tem mais para lá. E aí você vai, você cresce, você expande, você muda, você se descobre. Para de ver o burnout como um problema. Depois dele, nunca mais você vai ser engolido por uma crise. O que quer que pareça estar dando errado na sua vida, você vai olhar e você vai falar: eu sei que isso vai dar certo, eu tenho ferramenta para resolver isso. E vai dar certo, e você vai ter a ferramenta certa para resolver aquilo. Não porque você virou um ursinho carinhoso, um pequeno pônei que cheirou algodão doce rosa, mas porque você aprendeu a lidar com a vida como o adulto que você é. Até o seu conceito do que é uma crise vai mudar completamente. Agora, se você tiver pressa, você vai sair correndo do hospital com a bunda de fora. E dali 2 meses, você vai estar de volta falando, tive 2 burnouts. Como se isso fizesse de você uma vítima maior ainda, que precisa da pena dos outros. Eu me esforço tanto que eu não tive 1, eu tive 2 burnouts. Que coisa triste. É de dar pena. Você não quer isso para você. Não vamos fugir do hospital com a bunda de fora. Vamos encarar todo o processo e sair de braços abertos para resolver, para receber todas as bênçãos que estão guardadas para a gente, mas que a gente não estava nem conseguindo saber que elas existiam e onde elas estavam para que a gente pudesse ir buscar, de tão focado que a gente estava em cumprir a agenda, em ter uma lista de conquistas socialmente aceitáveis para jogar na cara dos parentes no Natal, ou pelo menos para garantir que vão criticar menos a gente no Natal. A gente merece mais do que isso. O burnout é a vida te falando, você merece mais do que isso. Desapega dessa merda que te fazia estressar o tempo inteiro, ansioso, sem dormir, deprimido, achando que tudo vai dar errado a qualquer momento. Desorganizado, enlouquecido, sem conseguir dar conta da vida. Entende que o burnout é a oportunidade que você tem de mudar a sua vida. Não fica querendo apressar, não fica querendo fugir. Não fica querendo enganar, não fica querendo fazer desvio, não fica querendo achar atalho. Mergulha no processo. É simples? Não. É fácil? Não. É rápido? Não vai valer a pena? Oh, yes! Vai valer a pena. Você precisa confiar nisso. Ok? Ok. Então era isso que eu queria falar. Agora eu vou aqui para o chat, do fim para o começo, até chegar na Ana Paula de novo, tá? Então, vamos lá. Priscila. Ouvi uma coisa sobre outra coisa, mas que cabe para o processo do burnout. Como você quer colher os frutos se você planta, mas não espera a colheita e vai plantar em outras terras? Perfeito, é isso mesmo. Quando a gente planta uma árvore, por exemplo, a gente não fica do lado falando, vai, ai, planta lerda, vamos. A planta vai no tempo dela. Quando você, por exemplo, sua irmã engravidou, você não fica do lado falando, vamos, ai gente, 9 meses, quem tem tempo, filha, vamos resolver isso aí em 3? Não, o nenê vai nascer no tempo dele. O seu burnout vai se curar no tempo dele. Quanto mais você resistir, mais vai demorar. Quanto mais você demorar para fazer o tratamento correto e a sua parte, mais vai demorar. Tá na sua mão no final das contas. Exatamente, levou tempo para a gente ficar mal, então vai levar tempo também para ficar bem. Exatamente isso. A gente não tem uma coisa, engordei 10 quilos esse ano, mas em maio eu tenho um casamento, então eu quero emagrecer 10 quilos esse mês. Gente, quem fala isso é criança, né? Que é o que a gente era até chegar a um burnout. Depois a gente é forçado a amadurecer. Obrigada, Nicole. Então vamos ver o que a Nicole falou. Nicole. O que Nicole falou, gente? Sofia. Cadê a Sofia? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou de cima para baixo da Ana Paula. Já volto, Ana Paula. Sofia, sinto que meu cérebro se programou para colapsar, para não dar mais conta das coisas que antes conseguia. E fico desmotivada em pensar que isso não vai mudar para melhor. Meu Deus, quem que falou que não vai mudar para melhor? Eu acabei de fazer uma aula inteira te falando que vai mudar para melhor.
E aí a Nicole falou para a Sofia, terapia. Eu tinha esse pensamento também, mas, gente, esse pensamento é do estresse crônico, né? A gente entra num ciclo, né? Eu acho que eu não sou capaz, então eu preciso fazer tudo além da conta, eu preciso garantir que ninguém me julgue, isso me estressa. E aí eu não consigo sair disso, e você fica desorganizado, tampando buraco com urgência, sem conseguir planejar, sem conseguir ver o quadro todo, sempre com pressa, querendo resolver as coisas de uma maneira impossível, se frustrando porque isso não acontece, você fica num ciclo. A terapia, como a Nicole falou, ela faz a gente quebrar esse ciclo, e dar um passo para trás e falar, pera, calma, deixa eu entender o que está acontecendo. E enquanto isso, enquanto a gente aprende na terapia a não gerar mais estresse para o corpo, na parte médica nós estamos meio que consertando o estrago que o estresse já fez no nosso corpo. Entendeu? A Josi está falando que também percebe essa interferência no ciclo menstrual. Gente, desde que eu colapsei, desde a primeira menstruação que eu tive depois do colapso, até o 10º dia é um show de horror, como nunca foi, viu? Não é que era, antes não tinha isso, passou a ter. A Nicole, esses dias foram seu teste, menina. Esse mês, sabe o que eu tô achando? Que é a prova da graduação, que a vida falou assim, vamos ver, tá aí falando, tá dando aula, tá se achando, vamos ver se ela aprendeu mesmo. Ganhei estrelinha, viu? Eu ganhei, olha, acho que eu tirei na prova, acho que eu tirei 9, porque eu fiquei culpada quando deu o troço lá com a minha mãe, e eu fiquei abalada com a opinião lá do meu amigo, que deu a entender que eu tava dando mais importância à obra do que a minha mãe, né? Eu fiquei abalada com isso, decepcionada, e quando a gente fica abalada com a opinião de alguém, é porque no fundo a gente concorda, né? Então aí eu vi que eu estava culpada também. Então acho que isso tirou meio ponto da minha prova. Aí eu ganhei 9,5 no meu boletim. Foi a minha prova de fogo, Sofia. Obrigada. Carlinha, que na hora a gente não entende, mas depois fica claro. Exatamente. Na hora a gente está focado em falar, meu Deus, que azar que eu tive. Olha, esse burnout é uma comprovação de que realmente eu não tenho a menor competência, não dou conta de ser adulta, né? Aí, e todo mundo, né, que não tá burnoutado, debochando da gente, você se ferrou e tal. Só que daí passa, sei lá, 5 anos, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, olha o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, as possibilidades que agora eu consigo enxergar, quanto eu tô conseguindo fazer diferente na minha vida, enquanto aquelas pessoas que estavam debochando da gente continuam no mesmíssimo lugar. No mesmíssimo lugar. É a hora que a gente vai virar e vai falar, parece que o jogo virou, não é, amigos? Aqui a Sofia falando com a Nicole. Ana Paula, vamos lá, Ana Paula, olha só. Ana Paula disse o seguinte, eu tive burnout 2 vezes, graves, fiquei doente, com pneumonia, infecções, estafa, o pacotão completo. Eu desconfiava que o segundo era consequência, obrigado por me dar essa certeza. Então, você ainda não entendeu, você precisa processar um pouco melhor. Eu convido você a acompanhar o conteúdo que eu produzo sempre, as aulas que eu faço aqui. Não existe 2 burnouts. Não tem o segundo burnout era consequência. Você simplesmente não cuidou. Não estou pondo a culpa em você, não, tá? A gente é muito mal orientado. Vou refazer a frase. O seu burnout não foi tratado corretamente. Tá? Então, isso foi o que aconteceu. Então, não é que você desconfiava que o segundo era consequência. O segundo não é consequência do primeiro. Ele é o primeiro. Só tem um. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Aí ela pergunta em seguida. Quanto tempo você acha que leva para uma pessoa voltar ao normal? Ana Paula, se por normal você considera a gente trabalhando, priorizando o trabalho e não a saúde, sem dormir, exausto, deprimido, ansioso, desesperado, perdido, fazendo escolhas a partir do potencial que essa escolha vai nos dar de ser criticado e julgado pelas pessoas, se isso para você é normal, nós nunca voltamos ao normal depois de um burnout. Porque o burnout faz com que a gente entenda que nós merecemos e podemos mais do que aquele pouco de migalha que a gente estava agarrado porque achava que não tinha capacidade de receber melhor da vida. Porque a gente achava que sair não era uma opção.
Então, nunca mais a gente vai voltar ao normal se o normal para você é a doença em que a gente se encontra antes de colapsar de vez, tá? Mas vamos considerar, então, refazer a pergunta: quanto tempo você acha que leva para uma pessoa superar um burnout, curar um burnout, sair de um burnout, tá? A resposta é: jamais saberemos, porque depende de muita coisa. Depende do tratamento que você faz, do médico com quem você está, pelo que você está sendo acompanhada, da terapia que você faz e de qual é o seu comprometimento, sua disciplina, sua constância, seu empenho, sua paciência e sua fé em fazer a sua parte do tratamento. Tem gente que se recupera em 1 ano, eu estou no 9º. Então, depende de muita coisa, depende do quanto o seu corpo colapsou, do resultado, de como ele responde, de que tratamento você faz, de como o seu corpo responde ao tratamento, de quanto o seu médico consegue ter jogo de cintura para ver como funcionam as coisas, de quanto que você se aprofunda na terapia, de como você faz as coisas em integração, de como você se conecta, de como você muda seu padrão de pensamento, seu padrão de comportamento, a sua relação com as pessoas, se entende? Depende de tudo isso. Se uma pessoa falar, vou tratar com um psiquiatra e ficar no psiquiatra, a resposta é, ela não vai sarar nunca. Se a pessoa, no dia que falar, putz, eu tô com um burnout, vou fazer o tratamento que a Roberta falou que funciona, eu diria 2 anos. De 2 a 5 anos, que aí depende do quanto a pessoa caiu, né? Não dá para. Mas eu preciso que você entenda que as perguntas e comentários que você está fazendo ainda me mostram que você não conseguiu entender exatamente o que significa ter um burnout na vida. Tá? Não estou te criticando, não, mas eu estou percebendo que você está no começo do processo e essas perguntas são perguntas de quando a gente está começando a tentar entender o que está acontecendo na nossa vida, né? Então, olha, tem um aulão que se chama Fui diagnosticado com síndrome de burnout e agora o acesso está aqui embaixo para você ver que tipo de tratamento que você precisa fazer para realmente se recuperar. Você falou que já estou me recuperando. Você está tratando seu intestino, por exemplo, num médico integrativo? Porque senão é uma ilusão de melhora que a gente tem quando começa a fazer algum tipo de tratamento, mas que provavelmente vai fazer com que tenha uma queda mais para frente. Não é uma praga, tá? É só uma explicação de que a coisa é mais complexa do que está parecendo ainda nessa altura para você, tá bom? Gente, é isso. Puta, eu não consigo mais ficar 1 hora, né? Eu fico tagarelando, respondendo o chat, olha aí, passei 15 minutos, mas ok, é isso aí. Obrigada para quem ficou comigo até aqui, para quem está aqui ao vivo, na volta das aulas, e para quem está vendo gravado também, porque nem sempre a gente consegue entrar ao vivo e ver gravado, não quer dizer que a pessoa não tenha comprometimento. Então, vamos dar aqui palmas e parabéns para quem vê gravado também e vê toda semana, que eu sei que tem bastante gente que faz isso. Gente, aqui a Carla voltou com corda total. Eita, que eu tô atacada. Gente, agora eu acordo mais cedo, o dia rende. Ai, eu chego no fim do dia e ainda tô animada. Então, Ana Paula, qualquer coisa me chama lá no como é que chama aquilo? No direct do Instagram, que a gente conversa melhor, tá bom? Aí eu explico as coisas que você talvez não tenha entendido ainda, ou te oriento onde você pode achar essa resposta, tá? Para que você entenda o mais rápido possível para onde que precisa ir, para que você se recupere realmente de vez, tá bom? E não caia mais no buraco. Nicole, beijos mil, futura médica, futura doutora integrativa anti-burnout. De nada, Josi, eu que agradeço você aqui. Isso, Ana Paula, você deve ter vindo pelo YouTube, né? Isso mesmo, devora mesmo. Tem um vídeo que chama... Coloca assim, Roberta Caruso e Medicina Integrativa. E você vai ver que na thumb do vídeo está escrito assim, sim, é uma parte 2. Nesse vídeo aí eu explico melhor sobre medicina integrativa, tal, que é o melhor
caminho para você embarcar agora na sua recuperação, tá? Pode me chamar, se você não tiver Instagram, pode me mandar um e-mail, tá bom? Que eu respondo tudo que você precisar, a gente vai conversando para você entender direitinho. Porque realmente esse começo é um caos, a gente fica perdido, a gente é mal orientado. Ai, meu Deus do céu. Será? Sim, senhora Nicole, eu já me comprometi com você, quer dizer, eu já fiz você se comprometer com você e já decidi sua próxima profissão, entendeu? Comigo é assim, aqui é ditadura. Gente, até semana que vem. Boa semana para vocês. Carlinha, até amanhã. Boa noite. E é isso. Até semana que vem com o tema que, para variar, não tenho a menor ideia de qual vai ser. Eu nem lembrava. Hoje eu tive que olhar minha colinha de novo, gente, porque eu fiz a aula 2 semanas atrás. Gente, boa semana. Um beijo. Obrigada. Até semana que vem. Fui.